Oi, tudo bem? Eu sou a Rissa e hoje nesse vídeo eu vou te falar sobre o que ninguém te fala na adolescência. Eu vou falar sobre como é se sentir sozinha e como ser uma adolescente influenciável é totalmente normal. Eu separei esse vídeo pra falar em tópicos, então o primeiro tópico que eu vou começar é o bullying. Quando a gente é criança, a gente sofre muito bullying por ser estranha ou a gente tenha, muitos julgamentos de outras crianças. A gente sempre tem dessa, sabe? Tipo, ai, porque a menina tem uma bolsa melhor que a minha. Ou, ai, porque ela tem mais amigas que eu. E aí isso já começa a se julgar. E a gente vê que a gente tem uma coisa que a coleguinha não tem. E a gente também começa a julgar a coleguinha. Porque a gente é influenciável. As crianças, elas se baseiam muito no comportamento dos adultos, inclusive. Eu passei por uma fase na minha vida na qual eu estive por muito tempo tentando me reconhecer, porque eu tinha um cabelo cacheado longo e meu cabelo era muito bonito, só que as crianças têm inveja e as crianças me chamavam com apelidos racistas, como cabelo de bombril, cabelo crespo, e eu acho que isso foi algo que mexeu muito comigo por muitos anos mesmo, porque nenhuma criança tá preparada para escutar que o seu cabelo é de bombril, nenhuma criança tá preparada para escutar que ela tem um problema só por conta da raça dela. Então, esse foi o meu primeiro tópico que eu acho muito importante falar, que é o bullying. Como a gente sofre bullying na nossa infância. E isso já começa a criar um sentimento estranho conosco mesmo. Depois, eu coloquei aqui como criar identidade. Por quê? A gente começa, depois que essa fase do bullying entre sexta e sétima série passa, a gente começa a criar a nossa identidade, a gente começa a querer saber quem a gente começa a querer ter os nossos estilos, a gente vê as crianças gostando de uma coisa, ou até quando já tá ali na fase dos 12, 13, 14 anos, né? Então a gente vê os nossos amigos tendo, a gente quer ter também, ou às vezes a gente nem quer ter igual, mas a gente quer saber como a gente é, sabe? A gente quer se encontrar. E eu acho que isso começa muito a comparação. Porque aí você vê uma pessoa tem uma coisa e você não tem. E aí, porque ela tem um cabelo enorme, o cabelo dela bate na bunda, ela tem uma cinturinha filé. E você começa a se comparar com muitas meninas. E ninguém é igual. Isso é um problema muito grande na adolescência. Tirando que nessa fase que eu sofri bullying, eu não tinha amigas. Porque eu sofria muito bullying. E assim, criança briguenta, eu pelo menos assim, não gostava de ficar escutando coisa de criança, das minhas amigas. Ai, porque tô irritada com o joguinho, e eu me irritava junto, e aí eu brigava, então assim, pelo menos nessa fase de bullying, se eu cheguei a ter uma ou duas amigas, foi demais. Quando a gente chega ali na fase do oitavo, nono ano, a gente começa a criar mais amizades. Pelo menos assim, a minha pessoa começou a criar mais amizades nessa fase de oitavo e nono ano, porque eu sempre fui uma pessoa muito quieta, muito na minha. Então, pra eu criar amizades assim, era muito difícil. Mas, quando eu entrei, acho que no nono ano, eu fiz umas amizades, só que a gente começa a criar insegurança com as amizades, porque a gente começa a pensar que as amizades, às vezes, algumas meninas, né? Pelo menos isso acontece mais com mulheres. Algumas mulheres são mais quietas na dela, algumas são mais faladoras. E assim, eu falo muito, não sei vocês, mas eu falo pra caralho. Então, assim, eu tinha muita segurança com as minhas amizades, porque na minha cabeça ninguém gostava de mim. A ausência paterna faz isso com as pessoas, mas assim, eu tinha em mente que ninguém gostava de mim, que eu era horrível, e também isso veio muito por causa do bullying que eu sofri, então eu já tinha muita segurança comigo mesma. Então, se minhas amigas mudavam um pouquinho assim comigo, eu já me sentia estranha, sabe? A gente fica com comparações, a gente cria comparações, eu acho. Que nesse meio de amizade, insegurança e criação de identidade, a gente acaba criando comparações um com o outro. Bom, dentro dessa área, dessa parte que eu tô querendo dizer de comparação, eu digo quando a gente tá numa roda de amigos e às vezes elogiam sua amiga por um certo hábito dela, ou por uma certa brincadeira, ou um jeito dela. E aí você fica meio assim de canto, você não sabe muito bem onde enfiar a cara, sabe? A gente começa a se comparar. Inocentemente, o adolescente ele é muito influenciável, então a gente sempre vai se comparar com a forma que o outro amigo é engraçado, com a forma que a outra amiga anda, ou a forma que a outra amiga sabe conversar, a gente sempre se compara. Isso foi um problema muito grande pra mim, porque por muito tempo eu pensei que eu era o problema, que
a gente fica, ai, por que que a gente não faz amizade? Por que que a gente não tem amiga? Por que que a gente fica tão assim? E o problema é esse, a gente se faz muito de coitado, mas é que, na verdade, a adolescência é uma merda, é uma fase influenciável, é uma fase onde você tem que se encontrar, não é uma fase... Não é uma fase fácil, nunca vai ser uma fase fácil, não importa o ano. Em quarto lugar da minha categoria, eu coloquei o romance. A gente começa a namorar, a gente começa a querer agradar os rapazes, a gente começa a ter comparações de relacionamento, porque o relacionamento de fulaninha é perfeito, porque tal fulaninha arrumou um namorado que dá buquê pra ela, tal fulaninha arrumou não sei o quê, e a gente não coloca no nosso contexto, na nossa rotina. A gente sempre tá com tendências, principalmente os adolescentes, por isso que eu tô falando que essa é a parte chata que ninguém te fala da adolescência. A gente sempre tá com tendências a se piorar, a gente sempre tá com tendências a se comparar com os outros, a gente sempre tá com essas tendências, porque como a gente tá crescendo, a gente quer ser, sabe? A gente quer ser igual aquela amiga de 20 anos, a gente quer ser igual a nossa mãe e nosso pai, às vezes que tem uma coisa que você não tem, ou às vezes, por exemplo, a minha mãe sempre me deu de tudo, mas ela não comprava certas coisas às vezes, porque até por não mimar muito, sabe? Mas eu me comparava com outras crianças por não ter aquilo, e isso é um inferno, gente, isso é um inferno. Aquele sentimento de parecer que você não tem nada, que você precisa de tudo, de você parecer que você quer crescer demais, que você quer ser demais e na verdade você só tem 14 anos, sabe? É horrível. E querer agradar o homem que você tá do seu lado, homem não, né? Porque não é nem homem que tá do seu lado quando tem 14 anos, um menino quer ficar agradando toda hora o menino que tá do seu lado, você quer ser perfeita pra ele, não quer demonstrar ilusão e ele quer que você seja perfeita, porque são meninos, eles não sabem o que eles estão fazendo. E também cria muita rivalidade feminina nessa de romance, porque às vezes você é amiga... Eu vou dar um exemplo meu. Eu era a melhor amiga de uma menina e eu parei de falar com ela. Eu não lembro o motivo agora, mas assim, também não vou abrir muito, sabe? Mas eu parei de falar com ela e depois de um tempo a gente teve uma rincha, porque eu comecei a conversar com a ex dela e não era algo assim que eu estava dando em cima, sabe? Foi ele que começou a conversar comigo e, mas evoluiu pra algo, depois evoluiu, que aí eu fiz de ódio, mas porque adolescente é assim, adolescente quer fazer, quer irritar, quer estar por cima. E eu queria estar por cima, né? Meu Deus do céu, principalmente eu. Então, acho que em romance é isso. Agora, a adolescência em geral, a gente passa pelo ódio, sabe? De, ai, quando que vai ser eu? Quando que eu vou trabalhar? Quando que isso vai estar acontecendo pra mim? A gente quer tudo, a gente sente muito. E aí, por boa parte da minha vida, eu senti que eu era uma pessoa sozinha. Sozinha mesmo, sozinha de amizade, sozinha de relacionamento. Eu senti que eu precisava caminhar com meus próprios pés sempre, o tempo todo. E não era bem assim, porque eu tava sentindo tantos sentimentos, tantas coisas, sabe? A pressão da escola também. Por exemplo, eu consegui terminar o ensino médio, concluir meses do ensino médio, agora no final do ano, de dezembro de 2025. E assim, até eu conseguir terminar o ensino médio foi algo que mexeu muito com a minha cabeça. Muito, porque eu não tinha escola e eu via todo mundo terminado a escola já, todo mundo já tranquilo na sua. E eu me sentia burra, eu me sentia a bolacha destruída do pacote, sabe? A última bolacha do pacote excluída, destruída. Não era boa, não. Era horrível. Aquela que tá murcha no armário que ninguém quer. Eu era essa pessoa, eu me sentia assim. Porque eu botei tanta pressão em mim, sabe? A gente bota pressão quando a gente é adolescente. A gente tem que ser demais, a gente tem que estudar demais, a gente tem que fazer demais. A gente tem que ser. A gente sempre quer ser pelo outro demais. E a gente não funciona assim. Então, se você tá na fase dos teus 13 anos, 12 anos, até os 18, porque olha, eu comecei com esses pensamentos meu com 12 anos. E assim, hoje eu tenho 18. E só com 18 anos que eu consegui ver que, na verdade, eu não sou péssima, sabe? Com 18 anos, assim, óbvio que eu lutei muito, gente, porque com 18 anos eu moro sozinha, com 18 anos eu consegui terminar minha escola, tenho estabilidade financeira. Então, assim, muita gente não tem isso com essa idade. Mas não é por questão disso, é porque cada um tem o seu mundo, cada um tem o seu lado da história, cada um tem a sua página pra contar,
sabe? Então, mesmo que você queira estar no lugar de fulaninha, vamos supor, quero estar no lugar da Elis Macedo, que a Elis Macedo tem 100 mil seguidores, tem não sei o quê. Tipo, eu sei que ela tem bem mais, tá, gente? Mas, assim, é sobre você querer estar no lugar do fulano que teve uma realidade totalmente diferente da sua, sabe? É sobre você... Adolescência, né? É sobre você querer ser demais, você querer impressionar demais, você querer falar demais, você querer que te escutem demais. E, gente, ninguém tem tempo pra isso. Ninguém tem tempo pra isso. Infelizmente, na vida adulta, cada um tá cada vez mais focado em si mesmo. E isso é bom, porque você tem que focar em você tem que focar na sua família, você tem que focar nas pessoas que estão em volta de você. E você fica, sabe, você fica submerso sobre pensamentos de que você tem que ser demais. Viva hoje. Você é adolescente, viva hoje, aproveita na casa dos seus pais, se comporte, tipo, porque meus pais são horríveis, porque meus pais não me entendem, gente. Os seus pais são velhos. Culpar eles, às vezes, por não entender os dramas de internet de vocês. É horrível isso, porque os seus pais não têm, tipo, óbvio que você tem que conversar e você tem que mostrar para o seu pai e para sua mãe que você também tem o seu lado da história. Porque eu sou assim, eu pelo menos sempre fiz isso com a minha mãe. A minha mãe, ela fez terapia, mas por escolha dela. Foi uma escolha que foi totalmente dela. Hoje, a minha mãe poderia ter uma relação totalmente diferente do que ela tem comigo. Então perdoem os pais de vocês, sabe? Fiquem mais tranquilos, não queiram ser demais, porque vocês não podem ser demais, porque vocês não têm condições de ser demais, porque não tem como você comparar eu com você, não tem como você comparar a Anitta comigo, não tem como a gente ficar se comparando, porque ninguém é demais. Ninguém consegue ser demais, principalmente na adolescência, com 16 anos, sem emprego, ou com 15 anos, sem emprego, sabe? Gente, querem tentar algo na adolescência? Começa a postar vídeo no YouTube, começa um canal, sabe? Que nem eu tô fazendo agora. Inclusive, esse é o meu primeiro vídeo pro meu canal. Esqueci o nome do meu canal, vai sem nome, vocês vão ver. Mas, gente, assim, não sejam demais, não se cobrem demais, porque uma das coisas que eu mais me arrependi foi de eu ter passado o tempo inteiro da minha vida me cobrando demais, sabe? E fazendo de menos. Eu podia estar vivendo, eu podia estar tentando fazer amizades, eu podia parar de me julgar, podia estar descobrindo projetos novos, eu podia descobrir gostos novos, mas em vez disso eu tava ocupada olhando pra vida das pessoas, tentando ser igual às pessoas. Tipo, hoje eu sei o meu estilo, hoje eu sei as roupas que eu gosto, mas quando eu era adolescente, tipo, não que eu não seja nova, sabe? Com 18 anos você não tem noção de vida toda, mas hoje, pelo menos, eu tenho um outro lado da moeda, sabe? Hoje eu consigo enxergar uma outra forma da minha vida. Eu nunca fui burra, eu nunca fui feia, eu nunca fui assim. É que você põe tanto estereótipo, você quer tanto o estereótipo das pessoas em cima de você que você esquece de enxergar aonde você veio, as suas raízes. Então, esse foi o meu primeiro vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que depois de tudo isso que a mamãe te falou pra vocês não se sintam assim, não se botem pressão, não se sintam mal, gente. Vocês têm que entender isso, vocês têm que ser em paz consigo mesmos e fazer acontecer. Porque eu tô com vergonha de ir na pracinha sozinha. Vai e faça acontecer, minha filha, porque ninguém vai fazer por você. Ninguém. Ninguém vai pegar suas pernas e vai na pracinha. E assim, se você ficar esperando toda a vida, você ter uma amiga sequer pra você fazer essas coisas, você não vai viver. Porque na vida adulta piora. A vida adulta te mostra que quanto mais você olha pra si, quanto mais você pensa em cuidar de si, mais as coisas andam. Então, um beijo, gente. Eu sou a Rissa. Sejam bem-vindos ao meu canal. Me segue, dá uma curtida, comenta alguma coisa, dá pra me ajudar. E ó, um beijo!